Paz de Deus a todos, Leão CSB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem não for inscrito, se inscreva, nos ajude aí a propagar bons conteúdos e combater heresias como a que a gente vai falar hoje, que é a heresia do calvinismo, né? Muita gente diz, não, calvinismo é só um outro tipo de interpretação, né? Não, não é um outro tipo de interpretação, é uma filosofia humana que se origina lá com Calvino, com pensamentos totalmente heréticos, tá? E é desenvolvida pelos seus discípulos, duramente combatida até os tempos atuais. Bem, como é que ela nos tempos atuais ainda vive, né? Heresias, elas sempre vão ser propagadas por pessoas que não receberam, como é que a gente pode dizer assim? Elas não desenvolveram o cristianismo dentro delas, ficaram frágeis a falsos ensinamentos e acabam absorvendo esse tipo de ensinamentos. Então, isso que é o calvinismo. É uma heresia que se propaga em pessoas que às vezes têm um pouquinho de fragilidade no caráter, que tem também um conhecimento um pouquinho mais simples, que às vezes se espanta, né, com que o calvinismo ele é para conquistar pessoas, ele é todo moldado para conquistar pessoas já cristãs, né? Por isso que ele faz bastante sucesso em pessoas que estão em outras denominações e acabam indo para uma denominação que prega o calvinismo. Por quê? Ele é feito para angariar membros de outras denominações. Ele já é pregado quando já séculos de cristianismo já foi evangelizado na Europa. Basicamente a Europa está toda evangelizada. Então ele começa ali depois da Reforma. É quase que um desvio do que estava se tentando fazer ali na Reforma Protestante. Ele basicamente contamina a Reforma Protestante e contamina o cristianismo até os tempos atuais, tá? Com essas ideias antibíblicas. Muita gente vai falar, como eu esbocei agora, né, no início desse vídeo. Ah, mas é só um outro tipo de interpretações das escrituras. Não, não é outro tipo de interpretação das Sagradas Escrituras. Não é, tá? O que eles fazem é pegar versos, isolam esses versos do contexto e descartam qualquer outros tipos de versos bíblicos que falam sobre o mesmo assunto. É isso que eles fazem, né? Pega, por exemplo, os Romanos 8, eles só pegam só o versículo 30, o verso 29, que fala sobre o conhecimento prévio de Deus, o conhecimento de antemão, eles descartam. É isso que eles fazem. É o que eles mais fazem. É distorcer versos bíblicos. Tudo isso comprando a ideia de uma pessoa lá do século XVI, uma pessoa com, obviamente, com pouco conhecimento do cristianismo, poderia até ter bastante conhecimento da filosofia e tudo mais. Posso até concordar com isso. Mas uma pessoa que não era de modo cristão, que tinha pensamentos que nenhum cristão abraçaria, né? Que falava que pessoas foram criadas de maneiras diferentes. Calvino falou isso, que o justo é criado de uma maneira diferente do injusto. E que Deus já basicamente determinou o destino de cada pessoa antes mesmo de ela fazer qualquer tipo de escolha. É isso que o calvinismo prega até hoje, inclusive, né? A ideia da predestinação incondicional. Então, antes de a pessoa fazer qualquer tipo de escolha, ela te escolhe. Então, como é que os calvinistas atuais, eles maqueiam isso daí? Eles falam, não, isso é baseado no amor. Toda a criação está condenada e Deus vai lá amando a sua criação e tira alguns para salvar, né? Como se Cristo não tivesse morrido. Deus enviou seu próprio filho por amor ao quê? A toda a sua criatura. Deus amou o mundo e enviou o seu único filho para morrer por todos nós, né? O calvinismo acaba deturbando isso quando fala que não, Deus quer salvar alguma parcela ali, os seus eleitos. E qual que é a base dessa predestinação? Mistério, é o tal do mistério deles, né? Porque eles não conseguem explicar essa heresia, então simplesmente eles delegam a mistério. Então, essa é a máscara calvinista. Várias heresias maquiadas para conquistar cristãos já convertidos, né? E trazê-los para suas denominações. É uma máscara, ó, a gente aqui é cristianismo, é só um outro tipo de interpretação, né? Total que a pessoa que muitas vezes a gente já viu aqui exemplos de pessoas que se deixaram levar pelo calvinismo, né? Que nem, por exemplo, Josafá Agra, né? Que abraçam com o afinco esse tipo de filosofia, acabam falando coisas terríveis, como a gente viu na playlist, tá lá, Josafá Agra falando coisas terríveis. Por quê? Porque o calvinismo ele faz isso com as pessoas, inocentemente
se apegou demais ao calvinismo começa a falar coisas terríveis, como aquele que não é eleito, né, vai tudo para o inferno. Já estão condenados, vão tudo para o inferno, vocês pertencem a Satanás, né? Sendo que a pessoa em vida, até o último suspiro dela, ela tem condição sim de se regenerar e voltar para Cristo. A pessoa sempre vai ter condições de escolher a Cristo. Se ela morrer e não escolher a Cristo, foi uma escolha dela. Não foi Deus que determinou. Deus não quis jogar ela no inferno. Deus quis dar a oferta à salvação. Ela que rejeitou pela sua própria escolha e quis ir para o inferno. Mas Deus quis salvá-la, mandou seu único filho, unigênito, para salvar ela. Então, o calvinismo é essa coisa que joga ódio em alguns cristãos, né? Porque a pessoa passou a odiar aqueles que não são eleitos. Passou a odiar. Basicamente vê o seu, vamos dizer assim, rival no cristianismo como o seu inimigo. Isso que é o calvinismo, essa máscara demoníaca que perpetra as pessoas, né? Muitas vezes já cristianizadas. É isso que é o calvinismo, uma máscara demoníaca que está se mascarando de cristianismo, mas não é, tá bom? Então a gente tem que combater esse tipo de heresia. Não é um novo cristianismo. Tem um teólogo que veio, não vou falar o nome dele porque ele não gostou quando eu citei ele, fala, não, você não conhece nada do calvinismo, já conheço o suficiente para ver que aquilo ali já é demoníaco. E não só eu, mas várias pessoas pensam assim, porque qualquer um que lê a Bíblia, lê as Sagradas Escrituras, vai ver que não cabe calvinismo nelas, tá bom? E que Deus abençoe vocês, compartilhe esse vídeo e ajude a gente a combater mais essa heresia. Até a próxima.